O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um abraço a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco esta Santa Eucaristia. Que bênção, que alegria estarmos juntos na presença do Senhor. E que esse dia, assim como cantava o salmista, seja um dia de intensa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Como dizia o Salmo 96, ó justos, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria nos aproxima de Deus, a alegria nos afasta dos maus caminhos. Santa Teresa dos Andes dizia: quando se ama, tudo é alegria. A cruz não pesa, o martírio não se sente. Vive-se mais no céu do que na terra. Que sejamos pessoas alegres, que possamos nos contagiar com a alegria que vem do Senhor, o nosso Deus. Deus nos chama à construção de uma vida nova, enraizada nesta alegria. Que hoje nós tenhamos esta atitude, que hoje você em casa, que reza agora comigo, tenha esta atitude, meu irmão, minha irmã, de afastar-se da tristeza, de tirar da sua vida as notícias ruins. Tem gente que está entrando em depressão, já entrou, já saiu, já entrou de novo, diante de tantas notícias ruins que são veiculadas diariamente. Afaste-se de coisas ruins, para que você, para que eu, para que todos nós sejamos mensageiros da alegria. E por onde nós passarmos, que possamos falar do nome de Deus. Que sejamos profetas, assim como Elias era. O profeta, especialmente no Antigo Testamento, é aquele que é chamado por Deus a falar de Deus, a anunciar o seu nome, a denunciar o erro, a denunciar a injustiça, a ser um homem, uma mulher fiel a Deus, vivendo nesta certeza de que não estamos sozinhos, mas de que Deus cuida de nós. Não estamos abandonados, não estamos desamparados, por isso que caminhemos nesta vida nova, no Espírito Santo, no dom da profecia, anunciando a palavra de Deus e denunciando a injustiça, a opressão, a mentira, com a nossa própria conduta, com a nossa própria vida. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, do livro do Eclesiástico nos coloca diante disso, do ciclo da profecia de Elias, um profeta diferente de todos os outros. Elias soube viver a sua vocação. Elias soube dizer sim ao Senhor. Abraçou com fé o dom da profecia. Denunciou a idolatria em Israel, através dos poderes comunicados pelo próprio Deus. Destruiu os falsos sacerdotes de Baal. Provou que o nosso Deus é único. Provou que o nosso Deus é verdadeiro, que é o único capaz
de nos entregar a salvação. E a primeira leitura do livro do Eclesiástico, no capítulo 48, hoje, destaca a importância e a figura do profetismo de Elias em toda a história de Israel. Destaca a importância, o ciclo da profecia de Elias, depois substituído por Eliseu. E assim nós abrimos um ciclo de grandes homens, de grandes profetas que falavam em nome de Yahvé. E o Senhor falava por ele. É interessante a profecia de Elias, porque Elias é o único profeta que tem tons de herói. Ele personifica na sua própria pessoa, no seu ministério, os poderes do próprio Deus. Elias tinha poderes. E nós vemos isso quando nós olhamos o extermínio dos mais de 400 sacerdotes de Baal no alto do Monte Carmelo. Elias é o profeta que personifica o poder de Deus. Elias era poderoso, soltava fogo, literalmente, como nós vimos na primeira leitura. É o profeta do fogo. Vemos isso na força da sua pregação, especialmente através desses poderes comunicados pelo próprio Deus. A palavra de Deus nos falava: ó Elias, como te tornasses glorioso pelos teus prodígios. Ele que precipitou reis na ruína, fez cair do leito homens ilustres. Ele que foi arrebatado num turbilhão de fogo, numa carruagem de fogo. Elias não morre, queridos irmãos e irmãs. Elias é arrebatado pelo Senhor e sobe ao céu numa carruagem em chamas. Ele que fora feito eleito profeta para acalmar a ira de Deus e conduzir a casa de Israel de volta à fidelidade. Este é o profeta Elias, homem da verdade, homem de fé. Homem que foi capaz de traduzir no seu corpo, no seu manto, no seu ministério profético, a força e os poderes do próprio Deus. Sem dúvida, um super profeta. E nós estudamos isso na teologia. Elias é diferente de todos os outros profetas, porque ele traz o poder de Deus com ele. No evangelho que nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, lá no capítulo 6, versículos de 7 a 15, hoje, de maneira muito especial, Jesus nos ensina a orar. Apresenta o homem ao próprio homem, ou seja, o homem enquanto um ser orante, enquanto um ser que necessita, que tem sede de Deus. Mostra-nos que temos necessidade e desejo de Deus dentro do nosso próprio coração. Jesus nos ensina o caminho da oração. Mas por que buscar a Deus através deste caminho? Será que não existem outros? Talvez, mas é este o caminho escolhido pelo próprio Cristo. A oração é o caminho para a santidade. A oração é o caminho para a felicidade. Você quer ser feliz? Coloque-se em oração. Porque na oração nós dialogamos com Deus. Na oração Deus fala conosco, assim como no evangelho de hoje, assim como no texto de Mateus. Na oração nos colocamos neste caminho de eternidade, caminho para o reino de Deus, caminho para a realização da nossa vocação humana. Só Deus pode nos realizar, somente Deus pode nos saciar. E a oração nos coloca diante deste caminho para a felicidade eterna. Para Mateus é importante nós nos lembrarmos mais uma vez que o importante é o reino de Deus. Que ninguém perca a salvação que está no Senhor. Na oração, queridos irmãos e irmãs, o homem se aproxima de Deus, porque Ele é a única e a verdadeira felicidade. Muitas vezes nós procuramos em outros lugares, não? Nas pessoas, nos bens, no status, no poder, na fama, que Deus não nos deixe cair em tentação. Quanta gente quer ser famosa, quanta gente quer vir para a televisão, não é? Eu quero ficar famoso, como se isso fosse trazer algum benefício.
É a palavra de Deus que precisa ficar famosa. É a palavra de Deus quem precisa ficar conhecida. Por isso, Deus nos escolhe, Deus nos chama para que sejamos veículos também da sua luz, da sua alegria, da sua felicidade na vida de outras pessoas. Desta forma, o Evangelho apresenta o homem ao próprio homem enquanto um ser orante, enquanto um ser de oração, este ser que tem necessidade do transcendente. Mas o que significa esta palavra transcendente? É aquilo que está além da natureza física das coisas. O transcendente, queridos irmãos e irmãs, é aquilo que está além do nosso toque, além do nosso sentido, ou seja, Deus é o transcendente. Mas Deus, na sua transcendência plena, se revela a cada um de nós pelas suas obras e através do próprio homem. No Catecismo da Igreja Católica, no número 28, nós vemos justamente isso. O número 28 apresenta o homem como um ser religioso. Por quê? Porque tem sede de Deus. O homem é um ser capaz de Deus. Viemos dele, fomos criados por ele. E o pecado mudou um pouco a nossa trajetória, a nossa rota, mas Deus nos chama a este retorno, porque nós somos filhos do céu. O homem é um ser que busca a Deus, que tem necessidade dele. Já dizia Santo Agostinho nas suas confissões: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto permanece o nosso coração, enquanto não repousa em vós. Esta inquietação, amados, este agito que existe dentro do nosso peito, da nossa mente, da nossa alma, pode ser preenchido apenas pelo Senhor, Ele que é o nosso Deus. E este homem, este ser religioso, é chamado a este encontro com o seu Criador através da sua liberdade religiosa. O homem é um ser livre. E disso nos fala um documento do Concílio Vaticano II, a Dignitatis Humanae. Ela diz: ninguém pode ser coagido a viver uma fé. Ninguém pode ser obrigado a buscar a Deus, não. Esta busca da felicidade deve ser fruto da nossa liberdade, da liberdade que o próprio Senhor nos entrega. Por isso, peçamos sempre a força do Espírito Santo para que tenhamos boas decisões. Ontem à tarde, irmã Luísa e eu fizemos uma live que falava justamente sobre escolhas, sobre decisões. E o ser humano precisa decidir-se por Deus, precisa decidir-se para Deus, para que desta forma ele encontre o caminho de volta para a sua casa. A Dignitatis Humanae nos coloca diante da nossa própria liberdade, porque é ela que fará com que sigamos ou não este caminho de felicidade. A oração, queridos irmãos e irmãs, nos coloca também diante de 3 vias. Primeira, as bem-aventuranças, ou seja, a felicidade sem fim, a vocação celestial, o chamado à eternidade e a salvação definitiva, que é o retorno para o céu, para a casa de Deus. A Sagrada Escritura nos mostra o quanto nós somos carentes, o quanto nós somos necessitados de Deus. Você tem o costume de rezar os Salmos? O Salmo 62, ele é maravilhoso. Ele nos fala justamente desta sede que existe dentro do coração humano. Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Assim é o nosso coração. Nós temos sede de Deus, e o ser humano, ele encontrará a sua felicidade plena a partir do momento que, através da oração, buscar este encontro definitivo com o Senhor e alcançar o reino dos céus. No Evangelho, Jesus nos ensina este caminho de oração. E Ele falou: quando vocês rezarem, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, como fazem até mesmo os fariseus. E aí, amados, nós somos colocados diante da oração de Jesus. A oração que Ele mesmo nos ensinou. Quando você for rezar, chame Deus de Pai, porque Deus é o nosso Criador. Pai nosso,
Abá, ó Pai, nosso querido Deus, Criador de todas as coisas, Criador de cada um de nós. E o texto de hoje, ele está lá em Mateus 6, versículos de 7 a 15. Apenas São Lucas, depois de Mateus, nos fala e nos apresenta a oração do Pai Nosso. Não encontramos esta oração nos evangelhos de Marcos, nem no evangelho de São João. No evangelho de Lucas, nós encontramos ainda uma versão reduzida da oração do Pai Nosso, onde o evangelista nos coloca apenas diante de 5 pedidos. Já no evangelho de Mateus, este de hoje que nós rezamos, fomos colocados diante dos 7 pedidos na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. E no finalzinho do evangelho, o Senhor nos chamou a vivermos no perdão, a vivermos na sua misericórdia, a buscarmos esta reconciliação com Ele e também com os nossos irmãos. Não nos escondamos da face de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que sejamos pessoas de alegria e de oração. Que você busque isso durante todo este dia. Que você seja uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa que busque a Deus na oração. Por isso, fique sintonizado, sintonizada conosco durante todo o nosso dia, a nossa programação, com certeza, vai te ajudar a este encontro pessoal com Deus. Santo Agostinho dizia, a oração é um encontro da sede de Deus com a sede do homem. Que profundo isso. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. E mais, a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. Eu quero, Senhor, passar por esta porta. Eu preciso de Deus. Eu preciso da oração em minha vida. Por isso agora, fecha os teus olhos por um instante e reza ao Senhor. Reza, assim como Ele nos ensinou. Peça, Senhor, dai-me a graça de um dia alcançar esta felicidade plena. De um dia, Senhor, passar por esta porta que tantas vezes o Senhor nos falava, que é estreita, mas que nos leva à verdadeira alegria. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo dom da nossa vida. Obrigado pela nossa vocação humana. Obrigado porque o Senhor nos chama de volta para o reino dos céus. Nós te louvamos e te adoramos por isso, Senhor.